Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Jorge Moraes analisa os primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para o Mundial do Catar. Na Semana da Consciência Negra, seguiremos destacando o tema Antônio Manuel Góes. Condenar o racismo é uma cláusula pétrea cidadã para todos no Brasil. Aqui na Europa, destacarei os atletas que lutam contra a discriminação racial pelo mundo e fatos lamentáveis no desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato até Maceió, Alagoas, Jorge Moraes, analisando os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias para o Mundial do Catar. Olá, um forte abraço para você, meu caro Antônio Júnior, um abraço para você que está ligado aqui no PB Desporto. Bom, a seleção brasileira encerrou a sua primeira fase de jogos eliminatórios para a Copa do Mundo do Catar. Foram 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, lidera o grupo para a escolha, ou aquelas que vão se classificar, aquelas seleções que vão para a Copa do Mundo do Catar. Agora, se você perguntar a mim se ficou satisfeito com o rendimento da seleção brasileira, eu vou dizer que não. O Brasil ganhou da seleção da Bolívia, jogando aqui por 5-0, um jogo ruim. Depois ganhou do Peru de 4-2 lá em Lima e também não fez uma grande apresentação. Voltou a jogar aqui no Brasil, venceu a Venezuela por 1-0. E venceu recentemente a seleção do Uruguai lá em Montevidéu por 2-0. Então, foram 4 vitórias, mas eu não me convenci de nenhuma delas. Nenhum jogo que o Brasil fez nessas eliminatórias para a Copa do Catar, a seleção me agradou. Muito pelo contrário. As convocações do Tite, as mesmas. A escalação do Tite realmente não são boas em relação ao aproveitamento do jogador. E agora o Brasil dá uma parada até o final do ano e só joga no ano que vem. É contra a Colômbia, o próximo jogo aqui no Brasil. Se você perguntar a mim, a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo, eu vou dizer que vai. Ainda vai como primeira colocada para a Copa do Mundo. Agora, se você também me perguntar, e a seleção ganha a Copa do Mundo do Catar, eu vou afirmar hoje, mais de 2 anos ainda para a realização da Copa. O Brasil vai passar mais um ano, ou melhor, vai passar mais uma Copa sem ganhar o título. Perdeu exatamente na África do Sul, perdeu a Copa disputada aqui no Brasil, perdeu na Alemanha, perdeu na Rússia e vai perder também no Catar. A gente não tem mais no Brasil esse craque, esse jogador diferenciado. Você tira 1 ou 2, é muito pouco para uma seleção. Por isso que eu acho que o Brasil não ganha a Copa do Mundo do Catar. Ele vai disputar a Copa, vai chegar como primeiro colocado entre os times, entre as seleções da região sul-americana. Mas ganhar a Copa do Mundo do Catar, não ganha, tá certo? Um forte abraço para você. Eu volto a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. E continuando a abordar o tema do racismo nessa Semana da Consciência Negra, iremos aqui destacar atletas que lutam contra a discriminação racial mundo afora. Como é o caso da tenista Naomi Osaka, a tenista japonesa que sempre que vai participar dos jogos entra com a camisa, com boné, enfim, com algo que demonstre a sua indignação contra o racismo. LeBron James, um dos maiores astros do basquetebol americano, envolvido totalmente nessa luta contra o racismo nos Estados Unidos, uma figura fundamental, inclusive a adesão, a luta contra o racismo aumentou muito com a presença do LeBron puxando
essa questão. Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, um esporte da elite, mas ele, o piloto inglês, Lewis Hamilton, totalmente envolvido também, fazendo manifestações no pódio quando vai receber o troféu de campeão, enfim, ali de chegar entre os 3 primeiros colocados nas provas. O Yuri, jogador do Atlético Goianiense, equipe brasileira, que se manifestou várias vezes, não só contra o racismo, mas contra outras questões de preconceito, né, de atos absurdos no Brasil, no mundo. E a luta é essa, os atletas realmente estão envolvidos, mas é preciso um maior engajamento de todos os atletas para lutar contra esse absurdo que é o racismo. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, falando do racismo no Brasil. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. O racismo no Brasil é estrutural, naturalizado, embora negado. Urge acabar com esse cinismo negacionista e com a farsa da meritocracia que sempre privilegiou majoritariamente os brancos. Jogadores, treinadores, dirigentes de clubes profissionais da imprensa e torcedores em geral, precisamos nos posicionar. Os brancos do registro civil assim denominados têm em especial o dever cidadão de reconhecer seus históricos e indiscutíveis privilégios e se unir solidários aos negros da luta antirracista. Aliás, o microscópico resgate da hediondez cometida por seus ancestrais, os senhores da Casa Grande. Só juntos poderemos derrubar a tergiversante lógica ainda em curso que o racismo fundamenta em pleno século XXI, embora negado de pés juntos. Imagine, cruz credo, eu, racista? Jamais! Até que esses passos sejam dados, o racismo não será vencido no futebol e fora dele. Pensemos aleatoriamente um fato ocorrido nos anos 1910 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Liga dos Canelas Pretas organizou um torneio dos times de atletas de cor, impedidos de jogar nos times da elite branca. Já entre 1920 e 1930, São Paulo chegou a ter 12 clubes disputando o Campeonato dos Negros. Um século depois, há bem pouco, entre 2014 e 2020, ocorreram por volta de 60 casos de discriminação racial no futebol brasileiro, segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Impossível falar que não há racismo em qualquer região do Brasil, quando os negros, 55% da população brasileira, são comandados por 45% de brancos. Para o jornalista e militante de direitos humanos Breiler Pires, nos estádios, vemos pessoas chamando outras de macaco. Nas ruas, o extermínio da população negra pela violência policial. Nas estatísticas, a realidade de poucos negros chegarem aos cargos de alto escalão. No Brasil, o futebol também é submetido à dissimulada estrutura racista. Quem não quer enxergar nosso racismo em verde e amarelo é conscientemente racista. O Estado brasileiro sequencia a brutalidade institucionalizada nos séculos sombrios da escravidão, ao naturalizar socialmente a dominação dos brancos sobre os negros. Por fim, insuficiente a cada um de nós jurar, não sou racista. Temos que nos portar como tal, toda hora, uma espécie de cláusula pétrea moral para cada um de nós, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. É inadmissível, em pleno 2020, assistirmos cenas deploráveis, repugnantes de preconceito, seja ele que tipo de preconceito for. E o mundo do futebol faz parte da sociedade. Para aqueles que dizem que jornalista da área do esporte tem que ficar restrito ao futebol ou outras modalidades, sem comentários. Está tudo associado, não tem como você falar do futebol sem abordar o racismo que existe dentro do futebol e outras questões. E iremos continuar, sim, abordando todo e qualquer assunto que tiver correlação. O Vasco da Gama deu um belo exemplo na noite da última quinta-feira, antes da partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Jogadores de punho cerrado, usaram camisa com dizeres contra o racismo, camisa essa divulgada nas redes sociais pelo clube. Também o Vasco, que é pioneiro na luta contra o racismo, primeiro clube no Brasil a permitir a entrada de negros atuando pela equipe. Deveria ser esse exemplo seguido por outros clubes, não só do Brasil, mas mundo afora.
O PB do Esporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Também pedindo para fazer um breve comentário. Vai lá nos comentários do canal e opine sobre esse vídeo. A todos um grande abraço e até a próxima! Yeah.